Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Volodar Murzin, o garoto russo de 18 anos de idade, se tornou campeão do mundo de partidas rápidas. Que campanha que ele fez, galera! Foi super consistente, porque ele teve que vencer jogadores como Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Ian Duda. A gente vai ver uma partida agora contra Ramesh Babu Praggnanandhaa, sem contar os empates também contra grandes jogadores como Guiri. Como o empate com o Guiri não conta, Rafa? Não, conta sim, pô. O cara é genial, brilhante. E empate com o líder do Krishuk, que estava também disputando a liderança. Grandes nomes do xadrez mundial. E ele se manteve consistente durante o torneio todo e venceu o campeonato, se tornando campeão do mundo. Vamos ver essa partida aqui contra o Praggnanandhaa e essa partida do Brandon Jacobson. Eu adoro assistir o Brandon Jacobson jogando online. Eu viro e mexo quando ele tá jogando, eu já ponho lá seguir e fico assistindo porque eu adoro o estilo dele. Rafa, mas ele tem 2.459 de rápidas. Não tem, é que ele não joga muito esses torneios. Tanto que ele vai abrir aqui essa partida com A4 e a gente vai ver então ele jogando aqui essa abertura contra o Hikaru Nakamura, tá bom? E vamos ver o que vai acontecer aqui. Uma partida, já aviso, cheia de lances brilhantes, tá bom? Bora dar uma olhada então aqui, começando com a partida do Praggnanandhaa. E você também quer melhorar no xadrez? Já baixou o aplicativo XB Pro? Ainda não? Dá uma olhada aí na Store de Zero a Mestre, um aplicativo que vai te guiar o conteúdo dos grandes mestres na palma da sua mão, tá bom? Baixe hoje mesmo. Praggnanandhaa abre aqui com o peão do rei E4. Temos aqui E5, os cavalos são desenvolvidos. Abertura italiana pelo indiano Praggnanandhaa. Bispo C5, Giocopiano. C3 foi jogado, cavalo vem para F6 e aqui D4, variante ultra ardida. Peão toma foi jogado, se peão toma, bispo B4 é forçado, mas aqui E5 seguiu pelo Praggnanandhaa. Será que está preparado para isso? Murzin só tem um lance nessa posição, qualquer outro vai perder. Essas aberturas são arriscadas, galera. Se você mexer o cavalo, você vai perder o jogo. Então aqui a partida seguiu com o melhor e o único lance da posição D5. Se não jogar isso, tá frito. Seguimos com o bispo B5 e agora o cavalo atacado vem para casa de E4. Rafa, por que não toma o cavalo aqui nessa posição e depois toma o bispo, toma aqui em G7? Essa posição parece muito boa, o rei tá exposto, né? Vai jogar aqui um torre G8, alguma coisa? Aqui primeiro dama em E7 com cheque seria melhor, né? E aí você teria que provavelmente jogar um rei F1 ou dama E2, mas aí as pretas não tem nenhum problema se jogar dama E2. Mas se jogar rei F1, torre G8, beleza, ninguém faz o roque, é uma abertura democrática, eu não faço, você também. E aqui poderia seguir das mais diversas maneiras, tá bom? Ainda assim uma variante bem complicada. Bispo B5 foi jogado pelo Pragna e agora o cavalo atacado centraliza. Peão por D4, bispo por B6. O Praggnanandhaa recuperou o seu peão e segue com igualdade. Cavalo C3 foi jogado, atacando o peão central, atacando o cavalo. Volodar Murzin coloca o rei em segurança. Praggnanandhaa desenvolve o bispo, traz mais uma proteção para o peão central. E bispo em F5 foi jogado pelo Murzin, desenvolvendo o bispo, conectando aqui, né? Já tirando aqui, liberando a fileira do fundo para futuramente conectar as torres. Roque foi jogado, cavalo por cavalo, o peão toma. E aqui F6, imediatamente desafiando o peão central. Notem a velocidade com que esses jogadores estão fazendo a abertura, principalmente o Praggnanandhaa. Tá jogando tudo isso daqui ao toque. A dama D2 foi jogada aqui pela primeira vez. O Praggnanandhaa pensa bastante e não vai para o melhor lance. Segundo as máquinas é A4, o segundo melhor lance é peão toma, o terceiro melhor lance é dama D2. Foi para o terceiro melhor lance aqui o Pragna. Bispo em E4 foi jogado, bispo por cavalo, temos peão toma, peão por F6 foi jogado e aqui o Murzin segue com bispo por cavalo primeiro. F por G7 pelo Praggnanandhaa, não recuperando o bispo, mas atacando a torre. E aqui torre em F7, mantendo esse guarda-chuva, né? Você captura esse peão, o rei fica exposto demais. Por exemplo, aqui rei por peão, G por F3 e o rei está exposto. Vai sofrer todo tipo de ataque, já existe ameaça de bispo H6. Por isso, torre F7 foi jogado, G por F3 recupera a peça e a partida segue. Chances para os dois lados. Dama em F6 bota pressão no peão de F3, que avança, fica em segurança. Dama em F5 vai para as casas claras. Rei H1 antes que seja tarde. Torre por G7 captura o peão, ameaça aqui entrar com mate. Aqui dama em E2,
Temos o lance rei F7 conectando as torres e a dama vem para casa de F3. Torre de A vem para G8. Torre de A em G1 e aqui dama G4 ameaçando a dama. E por isso temos trocas e torre C1 foi jogado. E meus amigos, posição equilibrada. 5 minutos tem o Praggnanandhaa, 1 minuto tem o Volodar Murzin. Os computadores apontam que as brancas não tem nenhum problema nessa posição. E eu te pergunto, o que jogar aqui de negras? O que jogar? Não sei, vou tentar colocar o peão aqui em H3. Não sei se isso é promissor ou não. Pode ser, é uma ideia. Vou tentar ganhar um pouquinho mais de espaço aqui na ala da dama. Pode ser, é uma ideia. Mas o Murzin tem uma ideia diferente. Ele joga com o lance rei F6. Até aqui, beleza. Tô entendendo que ele quer encostar no peão. Talvez. C4. O Praggnanandhaa começa esse contra-jogo na ala da dama. O bispo também tá ficando quase preso aqui. C5 talvez seja uma ameaça. Aqui a maioria dos mortais tomaria esse peão pra não ficar com o bispo preso depois de C5. Mas o Murzin tem uma ideia diferente. Segue com rei F5. O que ele tá fazendo? C5 foi jogado, bispo só tem uma casa e agora a torre B1 vai perseguir esse bispo, hein? Vai perseguir esse bispo, a torre ganhou atividade, brancas bem melhores, não sei. Torre G2 foi jogado pelo Murzin, permitindo mesmo torre aqui em B7. No entanto, o Praggnanandhaa segue com o lance torre B3, que também é bastante forte, vai pra cima do bispo. E o Murzin, meus amigos, vai pro melhor lance da posição, rei E4, que plano é esse, cara? Até onde vai esse rei? A partida seguiu com o lance torre de F em B1, trazendo mais uma peça para o ataque, o bispo vai ficar sem casa. E o Murzin segue com o lance, meus amigos, acredite se quiser, rei F3. Inacreditável isso, inacreditável. O computador não gosta desse lance, fala que ele tá exagerando com esse rei, tá exagerando. E a maneira de punir é com o lance F5, jogado aqui pelo Praggnanandhaa, disparando o peão passado, tem cheque descoberto se precisar no futuro. Notem que nessa posição não adianta um lance do tipo, até seria bom, vai, bispo aqui em D2 com cheque, né, um cheque descoberto, e rei por F2. O problema aqui é que você não pode capturar em A5 porque tá levando sequência de mate em 2, né, mas aqui funcionaria bispo E3 com cheque. Aqui dá pra se dizer que dá pra lutar aqui. O que tem bispo em E1? Não sei, tem seus truques aqui a posição, né? Tem seus truques. Aqui o computador fala que as brancas estão ganhas, mas não tá sendo tão fácil assim de castigar. Tem que ir pra essa ideia de F5 em algum momento. Bom, a partida seguiu com F5 diretamente. É o melhor lance segundo os computadores. Um belo lance do Pragna. E aqui rei E2 tentando sair dos cheques descobertos. E aqui torre de 3 em B2 seria um bom lance, bispo H6 segundo a máquina, mas aqui F6 bem natural, disparando o peão passado. Torre de 2 volta para G6 para atacar o peão. E aqui, meus amigos, o melhor lance da posição é F7, ou então torre de 3 em B2, dando cheque, que foi o lance jogado. Tá indo bem por enquanto para Praggnanandhaa, segundo as máquinas tá ganho, tá jogando o que tem que ser feito. O tempo dos dois está caindo. Rei F3, o rei tenta disparar. Torre B3, o melhor lance da posição. Rei E2, como prosseguir? Cara, tem que jogar F7 aqui. Torre F8, essa é a melhor continuação. Bispo em F4, não é fácil de achar. Permitindo isso daqui, ó. Essa continuação não é nem um pouquinho fácil de achar. É incômodo demais jogar contra esse rei aqui. Mas ele tá ficando preso, né? Exagerou aqui o Murzin. Mas, meus amigos, Praggnanandhaa vai para um erro fatal, fatal. Ele vai para o natural lance, torre de 1 em B2 com cheque. E vai dar vitória para possivelmente derrota por conta do lance rei F1, meus amigos. E notem que o bispo pode voltar para cobrir e agora existe ameaça de torre G1 com checkmate. Não adianta jogar F3 e o bispo tá segurando porque torre G1 chega de qualquer maneira com checkmate. Por isso, torre B1 foi jogado, bispo E1, meus amigos, e não tem jeito. Existe essa ameaça e as brancas são forçadas a perderem material. Inacreditável, torre toma, rei toma, desviando o rei, agora a torre B1 joga o rei um pouquinho para longe. E a gente vai vendo esse final, onde o Murzin ainda conseguiu capturar o peão de F6, tem uma boa posição, joga com H5, H4. Praggnanandhaa ataca a torre, mas o Murzin vai para uma sequência brilhante aqui no final. Ele vai para o lance espetacular, peão por bispo, deixando a torre, sim, deixando a torre.
E seguindo com o lance, G por H2 também é bom, mas tem um que é melhor ainda, é forçante, ganha na marra. G2, meus amigos. E nessa posição, Praggnanandhaa abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. A torre tem que voltar para segurar a promoção. E aqui você promove de qualquer maneira. A torre captura, mas está existindo um belo espeto aqui. Um belo... Como é que chama? Aquele kebab lá. Um belo espeto aqui. E as pretas ganham essa partida. Meus amigos, vamos puxar o relatório aqui do chess.com. Volodar Murzin fez aqui uma precisão boa. Deve ter sido mais de 90, vamos ver. Ah, aqui tem que puxar o relatório e tem que recarregar, né? Deu certo? Deu certo. Mais de 90. 90,8% de precisão para Murzin. 90,4% para Praggnanandhaa também foi bem, mas o erro dele foi fatal, né? O Praggnanandhaa estava até melhor, cara. Muito bem, meus amigos, e agora vamos aqui para a partida do Brandon Jackson. Você tá brincando que ele jogou A4 contra o Hikaru Nakamura no Mundial de Partidas Rápidas? Bora ver então. Hikaru Nakamura, e aqui é presencial, hein, galera? E5 foi jogado, E4, cavalo em F6, cavalo C3 e aqui bispo B4 jogado pelo Naka. Não vai ser incomodado com A3, pode ter certeza disso. Cavalo D5 foi jogado, temos trocas. E aqui Roque coloca o rei em segurança. C3, e agora esse bispo aí? Não pode vir pra cá não, hein? Cuidado, bispo A5 aqui, será que pode? O computador aceita tudo, mas nesse caso não, né? Nesse caso não aceita não. Aqui é muito bom pras brancas. Por isso o bispo E7 foi jogado. E aqui bispo C4, seguindo o desenvolvimento. D6, temos aqui o cavalo indo pra E2, cavalo em D7. E aqui D4 diretamente atacando o peão central. C5 foi jogado, temos Roque colocando o rei em segurança. E aqui dama vem para casa de C7, meus amigos. O bispo quer jogar, as peças querem jogar, a dama tá dando um pouquinho de suporte aqui nas duas casas de C5 e E5. Peão por C5 foi jogado, o cavalo toma A5, que isso, cara, fazendo valer o A4 aqui, ó, justificando, agora tem A5. Bispo G4, a F3, bispo atacado volta. E aqui o lance, bispo em E3, seguindo o desenvolvimento. B5, Nakamura furioso, e aqui esse peão, então, será que vai capturar Ampassan? Nada disso. Aqui bispo em A2 foi jogado. Torre de A vem para a coluna C e aqui dama em D2, o melhor lance da posição. Segundo as máquinas, conectando as torres, dando suporte para a casa de B4. Seguimos com o lance torre de F em E8 e aqui B4, ataca o cavalo. Cavalo volta para a casa de A6 e a torre vem para a coluna C proteger esse peão aqui, que ele quer inclusive avançar. Dama B7 foi jogado, C4 com o dedo na cara. Peão toma foi jogado e agora bispo toma. O peão de B4 está protegido, é verdade, mas ele está atacado duas vezes. No entanto, o peão de A7 também está atacado. E esse aqui pode se tornar um peão passado, hein? Por isso o cavalo C7 foi jogado, não capturando em B4. Vamos ver o que aconteceria aqui, dama por B4? Aqui, bom, primeiro que bispo por cavalo já ganha, a dama está defendida e aqui você captura o defensor da dama com o tempo sobre a torre, né? E o cavalo está indefeso. Então aqui não dá para tomar de dama e de cavalo, torre de A em B1 vai trazer problemas aqui para o cavalo. Por isso cavalo C7 foi jogado e agora A6, meus amigos, que isso, cara, justificou muito. E agora é um peão que incomoda muito. Dama B8 foi jogado, o cavalo vem para C3, cavalo A8, que isso? Manobrando o cavalo possivelmente para casa de B6. Cavalo em E4 foi jogado, o cavalo chega em B6 e o bispo volta lá para F1. As torres se encaram, podem sair do tabuleiro. O Naka prefere jogar com torre de E em D8. E aqui B5, meus amigos. O Nakamura fala, chega de sofrer, eu vou atacar na ala do rei. F5 foi jogado, o cavalo volta. Bispo vem para F6 com um poderoso ataque aqui nessa diagonal. Cavalo em A4. Torre toma, dama toma, temos aqui torre em C8, dama atacada volta para casa de D2, bispo D8 foi jogado e aqui a dama vem para F2, pressão infinita em B6, hein? Pressão infinita em B6. Cavalo por A4, torre toma e o bispo tá defendendo o peão de B5. E mais uma vez, galera, por mais que seja possível jogar isso, sempre se liga nesse tema, né? Aqui não tem como defender de torre porque a casa de C5 tá bem controlada. Você pode dizer que vou fazer uma armadilha aqui pra dar certo, olha aí, né? E aí se dama por C5 não precisa, aqui você toma o bispo, vai. Mas Rafa, eu vi uma linha que as brancas perdem com dama por C5, é verdade, também é verdade que dá pra acontecer um desastre, né? Mas não é esse o plano. Torre C7 foi jogada e agora torre B4, dando suporte pro peão. F4 tenta aqui
um contra-jogo, mas só incentiva o Brandon Jacobson a seguir de uma maneira brilhante o único lance da posição. Sim, meus amigos, será que você já encontrou? É isso, é o tudo ou nada. Bispo por A7, lance brilhante aqui pra cima do Naka, que loucura! O ponto todo é que se dama por A7, B6 aqui vai ganhar material por conta desse garfo maravilhoso, sem contar os peões passados e conectados aqui. A dama já tá quase sem casa, né? Ainda leva um B7 aqui, que chique, nem toma a torre, vai pra cima da dama. E aqui acabou, né? Se dama B8, A7, que isso, cara, que loucura. Por isso a partida segue com torre toma, e agora temos o lance B6 de qualquer maneira. Torre em A8, B7 persegue a torre, torre em A7. Inacreditável, Brandon Jacobson jogando com uma peça a menos, mas ele tem 2 peões passados e conectados e um deles já tá na 7ª. Dama C2 foi jogado G6 e agora, meus amigos, bispo D3, coloca ataque aqui na ala do rei, não, rei F7 faz a proteção, rei F1, cara, sentindo o domínio de jogo, bispo vem para casa de A5, torre volta para B1 tranquilão, bispo volta para D8, as pretas não conseguem fazer nada, dama vem para B3, bispo em A5, torre vai para C1, manobrou a torre agora. Bispo D2, torre sobe para C6, inacreditável esse lance. Lance brilhante aqui do Brandon Jacobson com pouco tempo no relógio. Que espetáculo de partida, meus amigos. E aqui então, bispo E3 foi jogado pelo Naka. Notem que ele não pode capturar essa torre, porque aqui D por C6 ainda vem com cheque. E quando o rei sair, você tem dama B6 e vai jogar o lance C7. E olha só a situação que as pretas ficaram com uma torre a mais, mas uma torre a mais não é nada, perto de 3 peões passados e conectados avançando. Por exemplo, o bispo E3 atacando a dama, a posição é tão forte que você pode deixar a dama. Joga aqui com C7 e acabou o jogo, né? Acabou o jogo. Aqui, bispo por dama, tanto faz, você vai capturar. E a torre tá presa. Good game, aqui game over, acabou a partida, né? Por isso, lance espetacular, o Naka não ousa capturar, domina a casa de B6 para que não tenha dama B6 no futuro. E aqui dama B4, meus amigos. Dama B4, continua sacrificando aqui mais um lance brilhante, espetacular. A pressão agora no peão de D6, não é possível isso. E aqui continua não sendo possível capturar, porque apesar da torre a mais ela não tá jogando, os peões estão avançando. E por mais que não tenha dama aqui em B6 com o peão avançando, também não tem o que fazer, porque tá vindo dama em A5 de qualquer maneira jogando C7. Então, que loucura, meus amigos, que loucura. Por isso o bispo C5 foi jogado aqui pelo Naka. Brandon segue com o lance dama em A5. Parece que tinha o quê? Aqui torre por C5, cara. A posição é tão boa que tinha isso aqui, jogando com uma torre a menos também. Seguido de... como é que é essa variante aqui? Torre por C5, seguido de dama B6. Essa não é tão clara, né? Que é possível de jogar isso. Rei G7, qualquer lance, tá vindo D6 seguido de dama C7, é isso? Vamos ver, é isso. Essa não é tão clara, né? Aqui o Naka jogou, o Brandon jogou com dama em A5 e agora rei E7 foi jogado. Já não tem mais o que fazer. Dama chegou na casa de C7, a dama tá atacada. Torre A8, cara. Torre A8 é um lance triste. Torre A8 nessa posição é um lance que é muito triste. Dama toma, torre toma. Torre por C5 foi jogado. Que partida é essa, meus amigos? E nessa posição, Ricardo Nakamura abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. É a força dos peões passados e conectados, né? Olha isso daqui, cara. Não tem realmente o que fazer. E as brancas vão ficar numa posição completamente vencedora. A melhor partida do Campeonato Mundial, na minha opinião, foi essa, e principalmente por ter sido, né, um jogador que muitas vezes é acusado, ele só é bom no online. Não, peraí, agora acabou essa discussão. Ele jogou A4 contra o Ricardo Nakamura no Mundial e ganhou, né? E aqui com uma precisão altíssima, né? Deixa eu ver, 95, mais de 95, 89% de precisão. 4 lances brilhantes, segundo a máquina, não é normal isso, né? Não é muito comum isso. Vamos ver quais foram os lances brilhantes, segundo a máquina aqui. Bispo por A7, sensacional, sacrificando. Torre C6, sensacional. Dama B4, deixando a torre. Torre por C5, a finalização, né? Tá bom por hoje, meus amigos. Esses foram alguns destaques. E vamos falar aqui do final. Como é que foram Faustino Ouro, Hans Niemann? Como é que foi a classificação final aqui do torneio, né?
Como é que ficou? Então tivemos o Volodar Murzin na primeira colocação, Grishuk Nepo logo na sequência com 9,5. Leiner Domingues Pérez, Erigais, Sindarov, Firuja, Dubov, foi bem o Dubov, Grigorian, todos com 9 pontos. Vou mostrar a partida do Dubov nos próximos vídeos, sim, fique calmo. Sam, The King Breaker, Sevian com 8,5, Guiri 8,5, Muradli, Yuyangui, que bacana. Mamedjarov, Caruana, Ray Robson, Ramesh Babu Pragnananda, Wei, o Bortnik, o Hans Niemann, foi bem o Niemann, hein? E aqui o Saleh Salem, foi muito bem o Niemann na 20ª colocação aqui. E cadê o Faustino Ouro? Queremos saber. Cara, olha esses nomes, que torneio difícil, né? Denis Lazav, que ficou na posição de número 30, 30ª posição, Martirosian, Antipov, MVL, 34º. Que loucura, galera. Boris Gelfand, 41ª posição, foi bem o Gelfand. Narodits, que começou bem, acabou dando uma caidinha, mas foi muito bem ainda mesmo assim. Ricardo Nakamura. Cadê o menino Faustino Ouro? Vamos ver se ele fez um bom torneio ou não, né? O primeiro mundial que ele joga, acho, de partidas rápidas, né? Sem ser de categoria. Ficou na 93ª posição, foi bem, fez 6,5 pontos. Ele ganhou do Isaac Khan, Alexander Donchenko. Tô olhando errado. Aqui vamos ver de quem ele ganhou, né? André Meilan, Merab, não conheço. Sergei Erburg, não conheço. Vokidov, não sei se é o mesmo Vokidov que eu tô pensando, acho que não. E aqui o ganhou do Baratakot, que é forte, mas acabou perdendo dos jogadores mais consagrados, né? Do Ariantari, do Akobian, e perdeu de quem mais? Perdeu do Jordan Van Foreest. Contra os jogadores mais consagrados, Antipov e tal, mas mais consagrados ele teve dificuldade. Mas temos que lembrar que o Faustino Ouro, meus amigos, tem 11 anos de idade. Fez 11 agora há pouco, né? Então, assim, até há pouco tempo, até tinha 10, 2 meses até tinha 10 anos de idade. Então, assim, é um garoto espetacular. Ficou à frente de muita gente grande aqui, ó. Ficou na frente do Baratacote. Ficou na frente cadê? Deixa eu ver mais algum nome conhecido aqui. Do Andy Woodward. Ficou na frente do Wander Liang. Cara, bacana. Do Suleimenov, o garoto que usa o relógio gigante, fica mexendo no relógio. Ele faz o lance e mexe no relógio. Ele faz outro lance e mexe no relógio. Mas ele não tá cheatando, mas mexe com o psicológico. Ganhou do Carlsen fazendo isso. Ficou na frente do Sarana, galera. Né? Ficou na frente de muita gente pesada aí. Onishuk. Então, assim, cara, que torneio difícil. Quem ficou em último aqui? O Armed. O Armed ficou. O Dugli, Maxim Dugli, bem feito. Karma, karma por ter sido o comparsa do Hans Niemann nas trapaças. Não é essa a teoria do Magnus Carlsen, né? Que ele é o comparsa do Niemann nas trapaças. Enfim, meus amigos, esse foi o Mundial aqui de Rápidas 2024. Vai começar o Mundial de Blitz, a gente também vai trazer aí as partidas. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!